Fala, estudioso, seja bem-vindo a mais um episódio do StudioCast, que é o podcast do estúdio. E nesse programa nós trazemos informação para você aumentar o faturamento da sua empresa, para você aplicar nos seus negócios e assim conseguir expandir o universo da comunicação. E hoje é o primeiro episódio, estou muito feliz. Nós fizemos algumas adaptações, mas o tema é muito importante, porque a gente vai começar com um tema que quando os clientes entram na agência, eles têm dúvida, mas também é um dos temas principais que nós trabalhamos e tratamos com cada cliente, tá? Que é o tráfego pago. Então, o tema é: qual é a importância do tráfego pago no marketing digital para o meu negócio, ou para o seu negócio, ou para todos os negócios. Então, se você ainda não conhece o estúdio ou não está seguindo o canal, já segue o canal, se inscreve. E eu tenho dois pedidos para você. Se você perceber no meio dessa conversa que esse conteúdo ele serve para alguma outra pessoa, encaminha para essa pessoa para ela também ter acesso a essa informação, porque senão vai demorar um pouco de tempo até chegar a ela e ela tem a oportunidade de crescer o negócio dela desde já. E segundo, se você gostou desse conteúdo que eu fiz, sintetizei o máximo para trazer resultados para você, se inscreve no canal para que você receba os próximos. Afinal de contas, o meu objetivo é que você cresça e cresça com o estúdio. Então seja bem-vindo. Então vamos lá. Nesse tema, eu vou responder 4 principais perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nelas. A primeira, o que é tráfego? Então, se você chegou aqui de gaiato, nunca mexeu, nunca entendeu, hoje você vai entender o que é tráfego no marketing digital, tá bom? Segundo ponto, quais são os 3 tipos de tráfego? E essa é uma informação muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente fica pensando que tráfego pago é um bicho de 7 cabeças e em alguns aspectos de ferramenta ele pode até ter os seus detalhes, você vai aprendendo isso com o tempo, mas aqui nós vamos falar sobre 3 tipos de tráfego que o seu negócio precisa ter, tá bom? E o terceiro ponto, como criar conteúdo para gerar tráfego. E nós sabemos, principalmente com a experiência de trabalhar com os clientes, que a maior dificuldade é quando a gente cria um conteúdo, mas vai fazer uma campanha de tráfego e esse conteúdo não converte. Quais são as possibilidades ou como que esse conteúdo tem que parecer para que ele converta mais, tá bom? Quarto ponto, quarta pergunta é como converter tráfego em vendas. E isso, com certeza, você precisa saber. Por quê? Porque o maior questionamento de todo mundo é, beleza, mas e o dinheiro? Estou criando conteúdo, estou investindo, mas e o dinheiro? E a gente vai entender até onde o tráfego chega e aí o que a equipe comercial pode fazer para transformar esse tráfego em vendas. O meu objetivo é ser o mais cirúrgico possível para que você possa sair daqui e já aplicar no seu negócio. Então, se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu vou ler todos os comentários e passar todas as informações e ajudar você o máximo que eu puder. Segundo, para a gente começar a falar sobre tráfego, às vezes você pode pensar, poxa, vai começar justamente por tráfego, eu nem sei criar conteúdo. Mas por que você precisa entender esse assunto para começar a gerar conteúdo? Porque senão o seu conteúdo ele fica muito solto, muito sem objetivo. Ele não tem um fim, não tem um começo, não tem um meio. E aí você tem uma série de problemas com isso. Então é melhor você entender esse assunto definitivamente, pelo menos o básico, para você conseguir aplicar isso na sua estratégia e aí você ser muito mais assertivo na criação do seu conteúdo, tá bom? Então, o primeiro ponto é a gente entender o que é o tráfego. Tráfego vem de exatamente trafegar, que no marketing digital é exatamente o fluxo que você faz para que a pessoa saia de um ponto A para um ponto B. Ou, no caso, que você incentiva a pessoas, caminhos, gera caminhos para que a pessoa chegue em algum determinado ponto. Vou dar um exemplo para vocês. Você está navegando nas redes sociais e aí, em determinado momento, aparece um anúncio do Estúdio 6. O objetivo desse anúncio é que você clique nele e vá para uma outra página. Essa ação de você aparecer para mim ou eu aparecer para você, no caso, faz com que você trafegue de um lado para o outro, de uma de uma linha onde você está vendo vários conteúdos para uma linha ou um caminho exclusivo onde você vai ver o conteúdo que eu quero. Então, os esforços de tráfego, eles basicamente são quando você usa ferramentas para trazer o seu público, a sua audiência, para o lugar que você quer, que pode ser sua rede social, seu WhatsApp, uma landing page, que é uma página de captura de contato, entre outros lugares. Então, esse conceito você precisa ter em mente, porque é um dos principais
conceitos que vão fazer com que você venda mais. Vou dar um exemplo bem simples para você que já trabalha com negócios ou já tem até mesmo sua loja física. Imagina que você preparou toda a sua loja e aí quando você fez a inauguração, não apareceu ninguém. Imagina que depois desses dias você começa a abrir a loja todos os dias, mas não aparece ninguém. O que que você poderia fazer? Antigamente você contrataria um carro de som, mandaria panfleto, colocaria, na televisão, na rádio, mas hoje você consegue utilizar as ferramentas de tráfego pago para anunciar e ela chegar no celular das pessoas. Então, quando a gente fala de tráfego, nós temos alguns tipos de tráfego e por isso que a gente entendeu o que é o tráfego, que é o que exatamente os esforços que nós fazemos para fazer que as pessoas trafeguem de um lado para outro, através de ferramentas, através de tecnologia, vai ajudar você no segundo ponto, que é a segunda pergunta, os 3 tipos de tráfego. Existem 3 tipos de tráfego e essa informação eu peguei emprestado do nosso amigo Russell Brunson. Ele ele publicou um livro chamado Dotcom Secrets, e é lógico que eu preciso citar, porque quando eu li isso explodiu minha cabeça. E o Dotcom Secrets ele é um livro que traz vários pontos para a gente perceber através do conhecimento desse autor. E um ponto importante é que nele ele cita o tráfego que você paga, o tráfego orgânico, que nós vamos chamar aqui de tráfego orgânico, tá? E o tráfego que eu tenho, tá? E esses são os 3 tipos de tráfego que você pode ter. E por que que é muito importante a gente ter isso em mente? Tráfego orgânico nada mais é você utilizar uma ferramenta e ela distribuir a sua mensagem de acordo com o que ela quer. Então, quando você faz um post normal no Instagram, ou no TikTok ou no YouTube, as ferramentas, né, as redes vão escolher para quem o seu conteúdo aparece ou não. Esse é o chamado tráfego orgânico, porque você não tem controle. Inclusive, o livro ele traz o tráfego que eu não controlo. É o tráfego que a ferramenta ou um terceiro tem controle sobre ele. Isso pode acontecer nas redes sociais, mas também pode acontecer através do offline também, em grupos, em organizações, associações, onde quem decide para quem sua mensagem vai chegar são outras pessoas, tá bom? Depois disso, nós temos o segundo tipo de tráfego, que é o tráfego pago, quando você paga para que sua mensagem chegue, que é o que nós conhecemos como propaganda. Então, você paga um valor determinado para que a sua publicação chegue ao seu público-alvo. E esse tráfego ele é muito importante porque ele é um dos tráfegos mais menos utilizados e, ao mesmo tempo, mais vantajosos, porque ele faz com que você ganhe audiência. E na comunicação, a audiência é uma das maiores coisas que você pode conquistar. E depois disso, futuramente, converter em vendas, tá bom? E o terceiro tipo de tráfego, que é o tráfego que o autor ele categoriza como mais importante, é o tráfego que eu tenho. Porque assim, não sei se alguém te falou, mas na comunicação, o nosso objetivo é coletar informações e exatamente passar informações. Então, quando eu passo uma informação para minha audiência e eu consigo que ela entenda isso, o próximo passo é fazer com que ela tome uma ação que me favoreça, que no caso pode ser a venda. Só que esses esforços, eles sempre vão resultar em alguma informação. Por exemplo, um número do WhatsApp, um e-mail, ou até mesmo o endereço, que são as informações que o seu público disponibiliza para que você possa entrar em contato com ele. A partir do momento que a sua comunicação atinge esse ponto, você tem a melhor moeda de troca que existe, que são as informações do seu cliente. E aí, com uma lista de clientes, você tem o tráfego para você. E por que que isso é muito positivo? Imagina que você tem um WhatsApp com 1000 contatos. Você poderia, sim, anunciar, fazer o tráfego pago, pagando todos os dias para as ferramentas divulgarem para essas 1000 pessoas. Porém, como você já tem os contatos dela, você só precisa fazer uma lista de transmissão e mandar a informação que você quer de uma forma estratégica, logo, lógico, para que você consiga converter essa audiência ao longo do tempo. Então, o autor ele deixa muito claro que o melhor tipo de tráfego é aquele tráfego que você já tem, porque você já teve esforço para conquistar, e aí a partir do momento que você conquista, você pode manter aquele público engajado e eles podem comprar
de você a vida inteira. E é assim que funciona com vendedores, é assim que funciona com representantes, é assim que funciona com pessoas de negócio. Eles têm uma lista de pessoas que conseguem comprar, que estão querendo comprar o seu produto. E essa lista tende a crescer, tá bom? E aí nós partimos para a terceira pergunta, que é como criar conteúdo para a gestão de tráfego. E essa é uma pergunta muito importante, porque se a gente está falando dos 3 tipos de tráfego, tráfego orgânico, tráfego pago e o tráfego que eu tenho que entender que cada grupo de clientes está numa fase diferente. O pessoal que vai receber a minha comunicação no orgânico, às vezes nunca ouviu falar do Estúdio 6, nunca ouviu falar do Luan. O pessoal que vai receber no tráfego pago, talvez já esteja divulgando há algum tempo naquela região, para aquelas pessoas buscando, então eu escolho para quem eu estou entregando e posso entregar de diversas formas. E o pessoal que eu já tenho o contato, eles precisam de uma informação, um conteúdo mais denso, uma estratégia mais consolidada, porque afinal de contas já tiveram um primeiro contato ou até mesmo já tiveram contato com a minha equipe comercial. Então eles precisam de incentivos para comprar ou continuar comprando e aí criar esse conteúdo direcionado para cada tipo de público, sabendo utilizar a ferramenta certa, vai fazer com que você crie melhor. Pensar dessa forma vai fazer com que você crie melhor, sabendo que para o público que não te conhece você vai chamar a atenção, sabendo que o público que já te viu você vai tentar engajar e o público que você já tem o contato você vai tentar vender, mas também ser interessante, que é um dos principais pontos na comunicação hoje em dia, tá bom? E depois, por último, nós temos como converter tráfego em vendas. E aí, nós temos o funil de venda. Para funil de venda, nós precisaríamos de uma aula específica, de um bate-papo específico sobre isso. Mas o básico do funil de venda é você entender que a sua comunicação sempre traz o seu cliente, a sua audiência, de um lado para o outro. Então, se essa é a função da sua comunicação, trazer um cliente, por exemplo, de uma descoberta sobre o seu produto para uma compra, você precisa estruturar este caminho. Ou seja, numa prática, num primeiro anúncio, eu chamo você para conhecer o estúdio, para saber, seguir o perfil. Você já seguiu o perfil? Eu chamo você para acompanhar um conteúdo, uma série de conteúdos. Acompanhou? Eu chamo você para assistir uma live minha. Assistir uma live, eu chamo você para fazer a compra de um produto específico que eu quero vender para você. Então, eu estou criando um funil. A cada etapa que você passar, você vai para um nível maior de relacionamento. E é assim que se converte tráfego em vendas. Porque um dos maiores erros que eu vejo na parte de comunicação é que normalmente o nosso cliente ele quer anunciar para quem não conhece e já vender na mesma conversa. E isso não é possível. É a mesma coisa de você sentar na mesa com uma pessoa que você acabou de conhecer e pedir ela em casamento. Vai rolar? Não vai rolar. Por quê? Não é nem porque você é ruim, é porque você é emocionado. Então, a gente precisa ser um pouco menos emocionado e criar estratégias para que o nosso cliente não só compre com consciência e também compre se sentindo à vontade e seguro de fazer uma compra consciente. Então, nós precisamos utilizar essas ferramentas e o tráfego é uma das principais ferramentas que vai te ajudar a fazer isso. Espero que você tenha gostado dessas perguntas. Lembre-se que, se você quiser mais vídeos que te ensinam, que te dão uma base para você se aprofundar nos seus estudos, esse podcast ele foi feito para isso e a intenção é que nós tenhamos temas sempre relacionados. Então não perca o episódio posterior e nem o anterior nos próximos casos, mas lembre-se, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo e deixe todas as suas dúvidas aqui embaixo, que eu vou gravar conteúdo exatamente com as dúvidas que vocês tiveram para responder tudo e para que vocês possam crescer e prosperar a sua empresa. Então, não se esqueçam, se você está investindo em comunicação, bora criar. E até a próxima.